Governador Rafael Fonteles sancionou a lei que estabelece diretrizes para a elaboração do plano de adaptação às mudanças climáticas e enfrentamento de catástrofes ambientais no âmbito do estado do Piauí. Quem vai trazer mais informações sobre essa lei, que foi recentemente sancionada, é a repórter Gorete Santos. Gorete, inclusive, será que esse momento que a gente vive agora, onde algumas cidades aqui do estado do Piauí, inclusive, serviu como exemplo também e até como uma forma de tornar mais ágil a sanção dessa lei aqui no estado? Isso, Nájila. A lei já foi publicada, no Diário Oficial do Estado, ontem, na quinta-feira, dia 30. A ideia é justamente, em primeiro lugar, se antecipar a possíveis desastres. A gente viu recentemente tudo o que ocorreu na cidade de Picos, quantas famílias foram afetadas, 2 pessoas acabaram morrendo, e estratégias que se antecipem, que possam informar a população, por exemplo, diante de um risco iminente, podem, em primeiro lugar, evitar mortes. Mas a ideia também é ampliar essas ações para que possam diminuir a vulnerabilidade das famílias, principalmente que moram em áreas de risco, em áreas mais suscetíveis. Então, esse plano de enfrentamento às catástrofes ambientais, às mudanças climáticas também, tem por meta estabelecer uma série de estratégias. A gente traz aqui o foco tanto no ambiental, quanto no econômico e no social. Aqui no estado do Piauí são mais comuns enchentes ou inundações provocadas pelas cheias de alguns rios que acabam deixando muitas famílias desabrigadas, muita gente perdendo tudo, ou o inverso, tantas outras famílias que ano a ano são atingidas pela seca, agora cada vez mais extrema. Então, esse plano ele tem como meta, por exemplo, garantir segurança alimentar, segurança hídrica, ou seja, o abastecimento de água para a população, segurança energética, porque a gente também sabe que os eventos extremos, eles acabam muitas vezes deixando muitas famílias, dias e dias, sem energia elétrica também. Então a ideia é agir em diferentes frentes para que possa garantir tudo isso à população. E aí, de forma mais emergencial, como ocorreu, citando novamente o exemplo de Picos, para que os órgãos possam se antecipar, emitir alertas para a população e aí todo mundo sair imediatamente, por exemplo, das suas casas, quem mora em área de risco, e procurar um abrigo, procurar um lugar seguro. Mas também, a longo prazo, evitar essa condição de vulnerabilidade, traçando estratégias que possam diminuir as desigualdades sociais, tirar pessoas de áreas de risco, evitando assim esses efeitos catastróficos que a gente tem visto tanto com as mudanças climáticas, Nádia. Nájila, a ideia é exatamente essa a partir desse plano, e agora a gente deve saber mais à frente, a partir de agora, que medidas efetivamente devem ser traçadas. Citar até um exemplo, em caso de eventos extremos, aqui a Defesa Civil do Estado, ela já faz cadastro de quem quiser, pelo número do telefone, para emissão de mensagens sobre riscos que podem vir diante das mudanças climáticas, diante da previsão do tempo também, e emite esse alerta. Só que é um alerta, na verdade, que só te dá um parâmetro do que pode vir. De repente, uma chuva muito forte, ventos também muito fortes. Mas a gente viu esta semana, ontem mais precisamente no Rio de Janeiro, uma ação ainda mais efetiva. Não precisa ninguém fazer cadastro. O governo, e isso é uma ação do próprio governo federal, e aí foi testada também pela cidade do Rio de Janeiro, de emitir um alerta em caso de um risco extremo, sem necessidade de cadastro. Isso é feito com uma parceria através das empresas de telecomunicação
que emite um alerta imediato num raio, e aí no caso nas áreas de risco da cidade do Rio de Janeiro, para todo mundo que pode ser afetado diretamente por um evento extremo, uma enchente, por exemplo, uma chuva muito forte que vai provocar uma enxurrada. E isso, claro, pode gerar um parâmetro também aqui para o estado do Piauí e para todas as outras cidades brasileiras, como já ocorre em muitos outros países. Nájila. Esse alerta que você se refere, dando exemplo agora lá do Rio de Janeiro, Gorete, alerta já é uma decisão do governo federal, ele vem por meio do celular, não é? Inclusive, no início, muita gente ainda não estava acostumado lá no Rio de Janeiro, por exemplo, se assustava porque o alerta no celular, de fato, era muito alto e chamava a atenção, porque, de fato, havia uma previsão aí de um desastre e aí as pessoas precisavam se proteger. Quem sabe esse exemplo não siga também para outros lugares, né? O fato é que, inicialmente, em cidades, em estados que já apresentam, inclusive, histórico como esse. A gente espera que não seja preciso aqui no Piauí, mas, de fato, é uma medida muito interessante e que auxilia muitas pessoas que não estão esperando. Às vezes, o tempo muda de repente, né? Algo pode acontecer e aí a meteorologia acaba também avisando essas pessoas. Gorete, muito obrigada pelas informações.